começar tudo de novo, pelo grande. Porque ele apagou. Quando você importa, ele apaga. Não tem problema. Cena 1, take 1, ação. Corta. Você não tem que pôr ali os takes? Take 2. Não precisa. Põe take 2. Tá. Aí depois você tem que pôr ali na... Tá. Cena 1, take 2, ação. Boa noite, caros espectadores. É com grande alegria que estamos mais uma vez no programa Rede das Artes. Hoje aqui, na Rede das Artes, iremos falar uma das figuras mais importantes do teatro contemporâneo internacional. Corta. Ronnie, Oi. ele não é uma figura importante, a única figura importante. Uma das... Umas das... Então, E você... Não, uma você das colocou- grandes figuras. Não, uma você das colocou mais no singular. importantes. Você colocou no singular, você contou todos os S. Então vai pro 3. O AC ali em cima e o take embaixo. Take 3, certo? Nota aí o take. Tá gravando lá? Tá gravado. Cena 1, take 3, ação. Boa noite, caros espectadores. Hoje no programa Rede das Artes iremos falar de uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional. Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social. Suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo, notadamente nas 3 últimas décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só por aqueles que entendem o teatro como instrumento de emancipação política, mas também nas áreas de educação, saúde mental e no sistema prisional. Iremos hoje prestar uma singela homenagem ao diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, Augusto Pinto Boal. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de março de 1931. Corta. Ok? Bora. Agora eu fiz igualzinho que você colocou ali. Quero ler saber. Bora. Cena 2. Tá. Depois eu ponho o take, não sei que take. Cena 2, take 1, ação. Augusto Boal nasceu no subúrbio da Penha, Rio de Janeiro, filho do padeiro português José Augusto Boal e da dona de casa Albertina Pinto. Desde os 9 anos, dirigia peças familiares com os seus 3 irmãos. Aos 18, vai estudar engenharia química na antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, o FERJ, e paralelamente escrevia textos teatrais. Na década de 1950, enquanto realizava estudos em nível de PhD em engenharia química na Columbia University, em Nova York, estuda dramaturgia na School of Dramatic Arts, também na Columbia com John Gessner, professor de Tennessee Williams e Arthur Miller.
Na mesma época, assistia às montagens do Actors Studio. Repetir de novo? Não, deu só no final. Não, fazer de novo. Eu errei ali. E o Cena 2, take 2. Rapidinho. Só ver aqui de novo. O Ferg. O Ferg, PhD, Columbia University. University. Peraí. Na Universidade de Columbia, em Nova York. Pronto. University. Português. Não precisa falar inglês. University. Ah, eu sei falar, aquela eu tô lento, entendeu? School of Dramatic. School, não é school? School of, que junta. School of Dramatic. University. Bora? Take 2. Cena 2, take 2, ação. Augusto Boal nasceu no subúrbio da Penha, Rio de Janeiro. Filho do padeiro português José Augusto Boal e da dona de casa Albertina Pinto. Desde os 9 anos de idade, ele dirigia peças familiares com seus 3 irmãos. Aos 18 anos, ele vai estudar engenharia química na antiga Universidade do Brasil, atual UFERJ, e paralelamente escrevia textos teatrais. Na década de 1950, enquanto realizava estudos em nível de PhD em engenharia química na Columbia University, em Nova York, estuda dramaturgia na School of Dramatic Arts, também na Columbia, com John Gessner, professor de Tennessee Williams, e Arthur Miller. Na mesma época, assistia às montagens do Actors Studio. Corta. Certamente você ou certamente vocês? Vocês, né? Ah, vocês. Não, você. Ele está se dirigindo a uma pessoa individual. Tá. Porque se você colocar vocês, vai ficar assim, certamente vocês que nos estão assistindo, entendeu? E o pronome é no está. Pode ir? Pode ir. Cena 3, take 1, ação. Certamente você que nos está assistindo, o que é afinal o teatro dos oprimidos? Nas próprias palavras de Boal. O teatro do oprimido é o teatro no sentido mais arcaico do termo. Todos os seres humanos são atores, porque atuam, e espectadores, porque também observam. Somos todos espectador. O dramaturgo é conhecido não só por sua participação no Teatro de Arena, na cidade de São Paulo, entre 1956 a 1970, mas sobretudo por suas teses no teatro do oprimido, inspiradas nas propostas do educador Paulo Freire. Sua obra escrita é expressiva, com 22 livros publicados e traduzidos em mais de 20 línguas. Suas concepções são estudadas nas principais escolas de teatro de todo o mundo. O livro Jogos para Atores e Não Atores trata de um sistema de exercícios, monólogos corporais, jogos, diálogos corporais e técnicas teatrais, além de técnicas do teatro, imagem que, segundo o autor, pode ser utilizadas não só por atores, mas por todas as pessoas
que assim quiserem, né? Apesar de existirem milhares de grupos e centros de estudos sobre o teatro do oprimido no mundo, um detalhe, mais de 50 países nos 5 continentes. Apenas o Centro de Teatro do Oprimido, CTO, do Rio de Janeiro, é reconhecido como ponto de referência mundial da metodologia, localizado na Avenida Mendes Sá, número 31, lá no bairro da Lapa, Rio de Janeiro, Brasil. O CTO foi fundado em 1986 e dirigido por Boal. Vale a pena fazer uma visita. Corta. Existe lá ainda? CTO? Existe. Ainda bem que eu falei certo. Quer passar de novo ou tá bom? Não, tá bom. Bora. Oprimido. É oprimido mesmo? É. Sem o S? Põe aí o take. Take 1. Não tem essa mesmo, é oprimido mesmo. Tá. Eu li o livro também. Agora é o grande, né? Agora é o grande. Cena 3, take 1. Não, take 3, né? Não. Take 2, se for cena Take 3. 2, take 2. Vai. Cena 3, take 2, ação. Corta. Agora é cena 3, take 3. Cena 3, take 3. Deixa passar o... Cena 3, take 3, ação. Criador do teatro do oprimido e um dos homens por trás do lendário Teatro de Arena, diretor e pensador teatral Augusto Boal. De volta ao Brasil, em 1956, ele passa a integrar o Teatro de Arena de São Paulo, o convite de Sabato Magaldi e José Renato. O Arena tornou-se uma das mais importantes companhias de teatro brasileiras, até o seu fechamento no fim da década de 1960. Sua primeira direção é Ratos e Homens, de John Steinbeck, que lhe valeu o prêmio de revelação de direção da Associação Paulista de Críticos de Artes. Já em 1956, seu primeiro texto encenado foi Marido Magro, Mulher Chata, uma comédia de costumes. Depois de uma série de insucessos comerciais e diante da perspectiva de fechamento do Arena, a companhia decide investir em textos de autores brasileiros. Superando as expectativas, Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco e Guarnieri, dirigido por José Renato, torna-se um grande sucesso, salvando o Arena da bancarrota. O grupo surge e ressurge, provocando uma verdadeira revolução na cena brasileira, abrindo caminho para uma dramaturgia nacional. Para prosseguir, uma
investida de um teatro voltado para a realidade do Brasil, Boal sugere a criação de um seminário de dramaturgia que se tornará o celeiro de vários novos dramaturgos. As produções, fruto desses encontros, vão compor o repertório da fase nacionalista do conjunto nos anos seguintes. Sob direção de Boal, o Arena apresenta Chapectuba Futebol Clube. Corta. Vamos fazer mais como criar um take aí, por causa do barulho. Eu pensei que era a Chapectuba ali. Quiser fazer de novo? Não, só colocar um take aqui. Chapectuba. Chapectuba. Chapectuba, caramba. Take 4. Repete? Chapectuba ou não? Não, tá certo. O problema era o barulho. Chapectuba Futebol Clube. Repete ou não? Não. Tá. Aí embaixo. Vai ler exatamente. Oduvaldo Viana Filho. É. Beleza, bora. É um clube? É uma peça de... Tá. Cena 3, take 4, ação. De Oduvaldo Viana Filho, 1959. Segundo êxito nessa vertente. Arena e Oficina, depois de dirigir, em 1959, A Farsa da Esposa Perfeita, de Ed Lima. Boal apresenta Fogo Frio, de Benedito Rui Barbosa, em 1960. Corta. Tá. Vou criar um take aí. Não, volta Tá criando lá. um take. Não, já volta lá, tá pequeno. Ó, rapidinho. Ó, de Oduvaldo, vai, take 5. Não, take 5. Pode ir? Cena 3, take 5, ação. De Oduvaldo Viana Filho, 1959, o segundo êxito nessa vertente. Arena e Oficina, depois de dirigir, em 1950, A Farsa da Esposa Perfeita, de Ed Lima. Boal apresenta Fogo Frio, de Benedito Rui Barbosa, em 1960. Uma produção conjunta entre Arena e o Teatro Oficina, através da qual orienta um curso de interpretação, dirige também para o Oficina A Engrenagem, uma adaptação dele e de José Celso Martinez. Do texto de Jean-Paul Sartre, em 1961. Antônio Abujamra dirige um outro texto de Boal, José do Parto, A Sepultura, com os atores da Oficina, que estreia no Teatro de Arena. No mesmo ano, o espetáculo Revolução na América do Sul estreia com direção de José Renato. Augusto Boal se torna um dos mais importantes dramaturgos do período. Em 1962, o Arena inicia uma nova fase, a nacionalização dos clássicos. José Renato deixa a companhia e Boal torna-se líder absoluto e sócio do empreendimento. Encerra-se, assim, a leva de encenações dos textos produzidos no Seminário de Dramaturgia. Em 1963, encena O Noviço, de Martins Pena, e um bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams, no Teatro Oficina, em colaboração com grandes artistas do teatro brasileiro, tais como o cenógrafo Flávio Império e Eugênio Kuzmich, responsável pela preparação dos atores.
Ainda dessa fase são o melhor, o juiz, o rei, de Lope de Vega e o Tartufo, de Molière. Produções de 1964. Corta. A gente vai ver um trechinho aí. Esse aí não era para falar, vamos dar uma olhadinha ou não? Não, entra com. Take, vai, então vai. Take, cena 3, take 6. 6. Vai. Cena 3, take 6, ação. Corta. Ditadura militar. Aqui é take 7. Aí você pode fazer um elipse, né? Bem difícil, né? Vai, take 7. Cena 3, take 7, ação. Acabamos de ver um vídeo sobre a ditadura militar no Brasil entre 1964 a 1985. Uma época muito difícil para a arte brasileira. Um marco de mudanças profundas na nossa sociedade. Durante muitos anos, o nosso povo foi humilhado pelas autoridades, mas graças à esperança de termos um país melhor, conseguimos dar a volta por cima e restabelecer a democracia. Depois do golpe militar, Boal dirige-se para o Rio de Janeiro. O show Opinião. Retificando, né? Ele dirige no Rio de Janeiro o show Opinião, com Zé Quete, João do Vale e Nara Leão, depois substituída por Maria Bethânia. A iniciativa surge de um grupo de atores, o Duvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa, ligados ao Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE, posto da ilegalidade. O grupo pretendia criar um foco... Corta, porque tem muitos erros de português aí. A ilegalidade dessa... Não. UNE não, UNE. UNE? UNE. Tá. Porque isso aí politicamente todo mundo conhece. Então tá. Então, vamos embora. Take 8. Já viu, já corta, já volta, já tá tudo certo. E é um vídeo sobre a ditadura, né? Tá certo ali, né? Vamos lá. Take 8. Não, o que você falou antes, tudo bem. Isso aí pode falar. Vai. Cena 3, take 8, ação. Bem, caro espectador, acabamos de ver um vídeo sobre a ditadura militar no Brasil entre 1964 a 1985. Realmente uma fase difícil para o povo brasileiro e principalmente para a arte e cultura do nosso povo. Um marco de mudanças profundas da nossa sociedade. Durante muitos anos, nosso povo foi humilhado pelas autoridades, mas graças à esperança de termos um país melhor, conseguimos dar a volta por cima e restabelecer a tão esperada democracia. Depois do golpe militar, Boal dirige no Rio de Janeiro o show de Opinião, com Zé Quete, João do Vale e Nara Leão, depois substituída por Maria Bethânia. A iniciativa surge de um grupo de autores, o Duvaldo Viana Filho, o Paulo Pontes e Armando Costas. Eles que eram ligados ao Centro Popular de Cultura, o
o CPC da UNE, o posto na ilegalidade. O grupo pretendia criar um foco de resistência política através da arte. De fato, o evento é um sucesso, né? E contagia diversos outros setores artísticos. O Opinião 65, exposição de artes plásticas no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, MAM, surge na sequência aglutinando os artistas ligados aos movimentos de arte popular. Este é o nascedouro do grupo Opinião. Musicais. Corta. Tem um take. É por causa do avião. É. Esses musicais você vai editar? Editar? Não, editar não, você não vai falar editar. Então, mas eu falei musicais, você vai editar aí? Opinião musicais. Opinião. É. Take 9. Não, vai pro 9 embaixo. Vai. Está gravando, hein? Cena 3, take 9, ação. A partir de Opinião, Boal inicia o ciclo de musicais no Arena, com Gianfrancesco e Guarnieri e Edu Lobo, apresentando Arena contra Zumbi, em 1965. Primeiro experimento com o sistema Coringa, onde 8 atores se revezam, fazendo todas as personagens. O sucesso de público abre caminho para a Arena contra Bahia, com direção musical de Gilberto Gil e Caetano Veloso e Maria Bethânia, e Tom Zé no elenco. Em seguida é encenado Tempo de Guerra, no Oficina Contexto de Boal e Guarnieri, poemas de Brecht e vozes de Gil Maria da Graça, Gal Costa, Tom Zé e Maria Bethânia sob direção de Boal. No ano seguinte é a vez do espetáculo Arena contra Tiradentes, centrado em outro movimento histórico de luta nacional, a Inconfidência Mineira. Também a aplicação do sistema Coringa, a peça não propõe retratar os fatos de forma ortodoxa, a cronologia, mas criar conexões com fatos típicos e personagens que se referem constantemente ao período pré e pós 1964. A primeira Feira Paulista de Opinião, concebida e encenada por Boal no Teatro Ruth Escobar, é uma reunião de textos curtos e vários atores. Um depoimento teatral sobre o Brasil de 1968. Estão presentes textos de Lauro César Muniz, Braulio Pedroso, Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, Plínio Marcos e do próprio Boal. O diretor apresenta o espetáculo na íntegra, ignorando os mais de 70 cortes estabelecidos pela censura. Incitado à desobediência civil e lutando arduamente pela permanência da peça em cartaz. Depois de sua proibição. Corta. Quer fazer de novo? Não. Hã? Não. Então tá. Se quiser a gente já faz rapidinho. 3.
take 10. Ó. Cena 3, take 10. Cena 3, take 10, ação. Corta. Arquivo AI5. Mais 5. AI5. Mais. E agora, tem que o quê? Take 11. Decretação do ato institucional. Ué, AI5. Cena 3, take 11,